Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na SIC TV. Estamos começando mais um programa Viver Bem. E no programa de hoje iremos falar sobre hipertensão, popularmente conhecida como a pressão alta. A doença nada mais é do que ter a pressão arterial igual ou maior que 14/9. Mas o que isso significa? Fique com a gente que vamos nos informar melhor sobre o assunto. E hoje, com isso, te ajudar a viver bem. Para nos ajudar a esclarecer o tema, vamos contar aqui com a ajuda do cardiologista João Roberto Gemelli. Bom dia, doutor. Satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. E é um prazer falar sobre uma doença tão comum no nosso meio, que é a famosa pressão alta. É isso mesmo. Mas, doutor, antes de conhecermos a proporção da doença, precisamos entender o que é a hipertensão e quais são os seus sintomas. Para o pessoal de casa entender um pouco sobre a doença, fale pra gente o que significa ter a pressão alta. Ok. Pressão alta nada mais é do que ter o número da pressão acima de 140/90. Ou 140 ou 90. Tanto faz uma das duas cifras. Quando chega nesse valor ou aumenta esse valor, você tem pressão alta. Agora não basta uma leitura só. Nós precisamos verificar a pressão várias vezes, em vários horários diferentes. E aí, se essas verificações dão sempre acima de 14/9, você tem o diagnóstico de hipertensão. Então não precisa exame nenhum, não precisa fazer exame nenhum, precisa simplesmente verificar a pressão várias vezes e ela dando números de 140/90 ou mais, você é hipertenso. Mas que sintomas que nos levam a medir a pressão, que vai identificar, chegar aquele momento, bom, eu tenho que medir minha pressão, saber se está tudo ok? Verificar a pressão, antes de mais nada, é uma obrigação de qualquer um, né? Assim como você eventualmente se pesa, eventualmente você vai ao dentista. Mas eu imagino que esse é um hábito que ninguém tem. Eu nem lembro a última vez que eu medi minha pressão. Mas tem que verificar a pressão, porque quando você verifica a pressão, você descobre que número que é. A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma campanha muito grande que atingiu milhões de brasileiros e ainda funciona, que é Eu Sou 12/8, significando, para que as pessoas lembrem, né? 12/8 seria uma pressão tida como ideal, como melhor pressão, né? E aí faz com que as pessoas se motivem a verificar a pressão e, ao verificar, muitos descobrem que a pressão está alta, né? E aí ficam apavorados, o que fazer agora, né? Então tem que ir ao médico, né, para constatar que se realmente é pressão alta e a partir daí começar a se cuidar. Por quê? Porque hipertensão não dá sintomas, então você não sente nada. Você pode ter 18, ter 20 de pressão e não ter absolutamente nenhum sintoma, nem dor de cabeça, nem dor no peito. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sei quando a minha pressão está alta. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque a pressão não dá sintomas. A formigação, todo mundo acha que pode ser pressão. Muitas vezes tem sintomas que estão juntos quando a pessoa tem pressão alta, mas esses sintomas nada tem a ver com a pressão alta. Então, não dá sintomas, tem que verificar a pressão frequentemente, pelo menos 2 vezes por ano, assim como as mulheres fazem o preventivo, né? 1 vez por ano, verificar a pressão é obrigação de todos nós. E assim nós vamos constatar a doença. Veja que nós estamos falando da doença mais comum do nosso meio. Então, quando você pensa assim, qual é a doença que mais acontece na nossa sociedade? Brasil, mundo. Falando a hipertensão. Nisso, doutor, nós reunimos alguns dados justamente da Sociedade Brasileira de Hipertensão relacionado a esses números. Vamos conferir. A pressão alta ataca os vasos, rins, cérebro e até o coração, um dos órgãos mais importantes do corpo humano. A doença afeta homens e mulheres, brancos, negros, ricos e pobres, idosos e crianças, gordos e magros, pessoas calmas e nervosas. Muito comum, ela acomete 1 em cada 4 pessoas adultas. Assim, estima-se que atinja pelo menos 25% da população brasileira, chegando a mais de 50% após os 60 anos e está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil.
A hipertensão é responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. As graves consequências da pressão alta podem ser evitadas, desde que os hipertensos conheçam suas condições e mantenham-se em tratamento com adequado controle da pressão. Números tão altos, né, doutora? Até as crianças, né, são acometidas pela pressão alta. Quais são as causas desse mal? Perfeito. As causas a gente não conhece. Na verdade, quando a gente conhecer a causa da hipertensão, talvez a gente consiga a cura da hipertensão, né? Então, o que a gente sabe é que existem situações que aumentam a chance de a gente desenvolver hipertensão. A principal de todas é a idade. Vocês viram aí que quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ser hipertenso. Então, por isso não se cura a hipertensão, né? Porque se ela está vinculada à idade e à medida que eu envelheço eu tenho mais chance de ser hipertenso, eu nunca vou me livrar da doença. As outras causas, como ganho de peso, comida exageradamente salgada, né? Falta de exercícios no dia a dia, né? História familiar, se os pais são hipertensos, tanto o pai e a mãe, os filhos já herdam uma bagagem genética. E daí que já pode ser de mais de 50% criança, né? de chance de ser hipertenso. Então, muitas vezes, se os pais são hipertensos, eles já têm que olhar para o filho e, ao invés de darem a ele batata frita, darem a ele salada e exercício, né? Porque isso vai diminuir a chance desse menino virar hipertenso, muitas vezes cedo da vida, né? E dentro desse diagnóstico da hipertensão, quais as consequências caso ela não seja controlada, né? Podem ser acarretadas várias outras doenças, como vimos na reportagem. Se a gente pegar hoje, só para dar um exemplo, uma pessoa de 45 anos que vai ao consultório médico, identifica-se como hipertenso, e aí tu tem duas opções: ou eu vou cuidar da doença ou eu vou não cuidar da doença. Se você decide não cuidar da doença e ficar se enganando com terapias como berinjela, chuchu, alho, etc., você simplesmente vai abrir mão de 26 anos da sua vida. Então, se você ia morrer lá pelos 80, vamos dizer assim, você encurta 26 anos. Isso é estatística, não é invenção. Ou seja, as pessoas que, em sendo mais jovem, decidem por não cuidar da hipertensão, eles abrem mão de quase 30 anos de vida, né? Ou seja, vão morrer disso que apareceu aí, derrame ou infarto. Bom, doutor, agora eu vou pedir licença, uma pausa bem rápida para o nosso telespectador também, porque agora nós vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta para falar mais sobre a pressão alta. Já estamos de volta com o Viver Bem e vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Gemelli sobre o assunto hipertensão. Então, retornando ao nosso assunto de hoje, Dr. Gemelli, o tratamento medicamentoso, ele é sempre necessário e deve ser continuado? A coisa funciona assim: no início, quando a gente identifica alguém com pressão alta, os primeiros 6 meses, dependendo dos valores, obviamente, da pressão, a gente tenta um tratamento que a gente chama de não farmacológico, ou seja, sem remédios. E isso envolve 5 atitudes elementares: fazer atividade física, pelo menos 1 hora por dia de exercício aeróbico, que é caminhada, fazer uma redução significativa do sal da dieta, do dia a dia, né? Se o indivíduo estiver acima do peso, perder peso, que são atitudes positivas nessa questão. Diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas, né? Porque a gente tem aqui é muito quente, as pessoas tomam bebida alcoólica com muita frequência, né? E isso muitas vezes contribui para o aumento da pressão arterial. E como a nutricionista vai nos mostrar, é aumentar a ingesta de alimentos que contêm potássio, porque o potássio é um elemento que nos ajuda a baixar a pressão arterial. E muitas vezes a gente perde esse foco no tratamento da hipertensão e muitas vezes o indivíduo passa a não comer esses alimentos, e o que acaba não contribuindo. Passada essa primeira fase de 6 meses e a pressão não chegou na meta, ou seja, o que é a meta da pressão? É ter a pressão menor do que 140/90, essa é a meta. Essa questão só interrompendo o senhor um pouco, essa questão do pico da pressão, isso é
esporádico no dia a dia ou a pessoa que tem a pressão alta, essa pressão ela se mantém alta o dia inteiro? Exatamente. A pessoa que é considerada hipertensa é porque na maior parte do tempo, do dia e da noite, a pressão está acima do normal. Não é eventual. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito, fico irritado, a minha pressão sobe. Isso não é hipertensão. Hipertensão é quando, na maior parte do dia e da noite, a gente tem a pressão acima do normal. E por isso que esse cuidado deve ser continuado. Exato. E por isso que a verificação da pressão deve ser feita em momentos distintos e várias vezes, para mim concluir que é hipertensão. Porque, de repente, o indivíduo chega no consultório, está nervoso, o médico verifica a pressão, deu alta, e aquilo pode não ser hipertensão, aquilo pode ser ansiedade, né? A famosa hipertensão do jaleco branco, que o indivíduo sobe a pressão na presença do médico, né? E o senhor falando desse período de tratamento, então, com um determinado tempo de atividade, de alimentação. Exatamente. Passado essa fase inicial e a pressão não chegou na meta, você precisa, então, de auxílio de remédios. E mas os é remédios, o último caso. Os remédios, quando iniciados, não é que tu não pode mais parar, né? Tem um mito, depois que eu começo a tomar remédio, então eu nunca mais vou poder parar. Não, o problema não é de parar de tomar o remédio, o problema é que a doença não cura. Então, quer dizer, se tu parar de tomar o remédio, você vai ter a pressão em aumento de novo e ela vai te causar problemas de rins, coração, cérebro, como mostrou a reportagem. Então, uma vez tendo iniciado o remédio tem que ser eficiente, a pressão tem que descer e ele não pode mais ser descontinuado. E remédio se discute com um médico, não com o balconista da farmácia e nem com a vizinha. Quando você tem que falar sobre o medicamento, aumentar ou diminuir a dose, que essa conversa aconteça com o seu médico, porque ele é a pessoa mais correta para lhe informar sobre o tratamento. E a presença do exercício físico dentro desse contexto do tratamento, ela é essencial. Perfeito. O exercício, quando a gente pratica atividade aeróbica, a gente produz uma liberação de substâncias, né? Não só endorfinas, mas substâncias que fazem um processo que a gente chama de vasodilatação. O que é isso? É o vaso do nosso corpo dilatar. E ao momento que esse vaso dilata, a pressão arterial cai. Então, se eu tenho o hábito de fazer atividade física diariamente, eu vou baixar a pressão arterial também ajudando o remédio. Então, quer dizer, muitas vezes você não precisa aumentar o medicamento para baixar a pressão. É simplesmente fazer atividade física, porque isso vai contribuir de forma direta. Doutor, depois de deixar claro que o exercício físico é fundamental e também o controle da alimentação, nós estamos recebendo aqui hoje uma convidada especial para falar desse assunto também. Peço que o senhor continue conosco para a gente falar sobre isso. E falando na alimentação, nós estamos aqui com a nutricionista Ana Beatriz Vasconcelos de Oliveira. Ela preparou aqui uma mesa especial com alimentos que podem, que não podem, aqueles que provocam e aqueles que ajudam até a amenizar. A alimentação pode ser até um remédio para a nossa vida, né, Ana? Com certeza. É uma coisa que a gente come todo dia, né? Tá no nosso prato. E aí a gente tem essa influência desses alimentos na nossa saúde, principalmente a pessoa que tem a hipertensão arterial. A gente tem que mudar duas coisas quando a gente está cuidando da nossa hipertensão, da pressão arterial. Primeiro, mudar os nossos hábitos, né? E mudar o nosso paladar. Nosso paladar, a gente tem que começar a identificar aqueles alimentos que são salgados em excesso. Então, quando a gente começa a diminuir o sódio da nossa alimentação e o sal, a gente começa a habituar nossas papilas gustativas, que são os receptores na nossa língua, e a gente vai se acostumando com aquele sabor menos salgado. E a gente não vai sentir aquela necessidade exacerbada, né, de sal na nossa alimentação. Ana, agora a gente percebe que a questão da saúde da gente é um ciclo, né? Os trabalhos, eles se complementam. Temos aqui a conversa com o cardiologista, que é quem faz o diagnóstico. Você recebe pacientes que se queixam da pressão alta e precisam mudar essa alimentação? Sim, é muito comum os pacientes terem a pressão alta. E aí a gente tem que cuidar muito na alimentação, porque ela está do começo do dia até o nosso final do dia. E então a gente tem que fazer escolhas adequadas, escolhas saudáveis que vão nos trazer benefícios no controle dessa pressão alta. Então, mudando alguns hábitos que estão no nosso dia a dia, e a gente vai mostrar aqui, que a gente consegue fazer esse controle, que é tão importante. E uma coisa complementa a outra também, no sentido de que quando você está buscando controlar a pressão alta, você se alimenta melhor, vai estar fisicamente mais disposto para continuar a prática dos exercícios físicos, né? Isso, exatamente. Então, mudando esses hábitos ruins, tirando os alimentos ruins, né, que
devem ser controlados, a gente coloca os alimentos mais saudáveis. Por exemplo, aqui a gente tem alguns alimentos que são muito presentes na nossa alimentação, que está desde o começo, desde o início da faixa etária, né? As pessoas costumam muito levar à mesa salsicha, o molho de tomate pronto, industrializado, né? Os conservas. Esses alimentos em conservas, vamos começar aqui, eles são ricos em sódio. E isso você vai explicar já, porque pode, porque não pode. Eu vou até pedir a ajuda do nosso cardiologista, né? Para a gente identificar aqui o melhor cardápio para as pessoas que têm pressão alta. Peço só um minutinho, porque você aí de casa, daqui a pouco nós iremos detalhar um pouco mais sobre a alimentação correta para as pessoas que precisam controlar a pressão, né? Eu vou pedir então para os nossos convidados e você aí de casa permanecer comigo, pois é um instantinho só. Já estamos de volta com o nosso Viver Bem para falar sobre alimentação no cuidado da hipertensão. Uma regra geral que eu tenho certeza que os dois profissionais aqui mantêm para os seus pacientes é a redução do sal, que na verdade é a redução do sódio, né, Ana? É, justamente. O sódio, ele está em 40% do sal. Então, quando a gente reduz o sal propriamente dito, a gente reduz o sódio. Só que, além disso, a gente tem o sódio nos alimentos industrializados. Por quê? Porque o sódio, ele serve como conservante. Então, aquele alimento que tem um longo prazo de validade, né, dura mais de 6 meses, em geral, ele tem muito sódio para durar tanto tempo. Então, a gente tem que evitar ao máximo esses alimentos industrializados, principalmente os conservados à base de sódio. Agora, doutor Gemelli, por que o sódio, na verdade, é o vilão da vez quando se fala em hipertensão? É porque o sódio, né? O sódio, ele tem uma relação direta com o aumento da pressão arterial. Então, tanto que às vezes as pessoas ficam tontas, né, ou desmaiam, a primeira coisa que as pessoas fazem domesticamente é dar um pouquinho de sal, que daí a pessoa melhora, né? Porque a pressão sobe imediatamente. Então, o sal, quando ele é absorvido, ele puxa para dentro do vaso líquido, né? E ao puxar líquido dentro do vaso, a pressão arterial aumenta. Então, o efeito é imediato, né? Você come o sal, a pressão sobe. E o efeito inverso também é rápido. Se você diminui o sal, a pressão também diminui rapidamente. Então, por isso a nossa briga hoje, a nível de sociedade de cardiologia, com as indústrias que fabricam alimentos que cada vez contêm mais sódio. Eu só vou falar mais uma coisinha, os idosos principalmente, né, que ao envelhecerem, a papila da língua perde o paladar, eles acabam colocando mais sal porque não percebem o sal e acabam comendo ainda mais salgado no seu dia a dia. Então os idosos, atenção, porque o paladar diminui e por diminuir acabam aumentando a ingesta de sódio. Olha, a doutora Ana vai mostrar aqui pra gente o que ela preparou, daquilo que pode, o que não pode. Ana, então, por que aqui essa listagem desses alimentos, o cardápio que você trouxe pra gente hoje, explica um pouquinho. Aqui nesse grupo de alimentos, assim, que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que em teoria não pode, mas a gente tem que ter um manejo adequado, né? Nem muito, nem bom senso. Bom senso. Né? Então não pode ter isso no nosso dia a dia, gente. Principalmente os alimentos aqui que a gente tá na nossa cozinha, como caldo de temperado, né? Caldo de carne, caldo de frango. Esse alimento, ele é riquíssimo em sódio, então deve ser abolido da nossa cozinha. A gente tem outras opções de temperos muito mais saudáveis. Como por exemplo? Como por exemplo, açafrão, orégano, salsinha, alecrim. Dá muito mais sabor e não tem o sódio tão alto como esses blocos de tempero. Temos também aqui a salsicha, né, que a gente costuma dar até para crianças. Isso aqui é rico em sódio e ainda, além de sódio, alguns outros conservantes, como o glutamato, né, o benzoato. Esses tipos de conservantes, além de serem cancerígenos, eles muito na nossa alimentação, que normalmente é somado... Que acaba ficando comum, né, aqui, dos enlatados, dos alimentos que precisam ser conservados. Isso. Então, soma-se o sódio da salsicha, do salame, né, do presunto, esses alimentos que duram muito tempo, mas alguns temperos já prontos
como o molho de tomate, o extrato, a azeitona, que costumam estar nesses lanches rápidos, então são uma bomba de sódio. Então as pessoas que têm hipertensão devem evitar ter isso no seu dia a dia, e quem quer evitar ter uma pressão alta no futuro, com certeza isso aqui tem que ser uma coisa esporádica, ou seja, uma vez no mês. Isso que eu ia até perguntar para o doutor, Ana, se quando a gente limita esse cardápio, significa que a pessoa nunca mais vai poder comer um cachorro quente, ou a questão é que ela não pode manter isso na sua rotina diária, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Na verdade, esses alimentos são desaconselháveis no uso dia a dia, mas poxa, tu vai num aniversário de criança, é óbvio que tu vai comer um cachorro quente. Agora, isso não pode ser um hábito do dia a dia, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente desaconselha um medicamento, um alimento, não é que tu nunca mais possa comer, é que tu deve comer com muito pouca frequência, né? Porque o hábito é que leva você a comer mais sódio, né? Feijoada, a gente pode comer agora, não dá para querer comer feijoada toda semana, né? A Ana trouxe aqui também o shoyu, né, para os amantes da comida japonesa, que no caso temos a opção do shoyu mais light. A gente tem a opção do shoyu light. Ele ainda vai ter o sódio, só que uma menor proporção. O shoyu, ele tem muito sódio, então deve ser evitado para aquelas pessoas que costumam comer frequentemente a comida oriental, tá? Então evitar ao máximo e preferir o shoyu light, quem for consumir, sempre consumir com moderação. Agora, esses caldos também são um perigo, viu, Renata? Bastante rico em sódio. Muito rico em sódio. Se a gente for olhar a composição dele, a gente observa que para a porção de 2 colheres de sopa, já tem quase 30% do recomendado de sódio para um dia inteiro. Então a gente não come só 2 colheres de sopa. Então a gente tem que ter muito cuidado, evitar ao máximo ter na nossa... Agora, Ana, como eu gosto de comer, né? Na verdade, quem não gosta de comer, vamos pular para os que pode, né? Para deixar o pessoal de casa liberado para se alimentar. O que trouxemos aqui? Olha, o que a gente pode e deve colocar na nossa alimentação é sempre os produtos mais naturais possíveis, né? Aqueles que vêm direto da terra, né? Que a gente não tem conservantes, não tem aditivos. Aqui a gente trouxe o cará, a mandioca, o milho, a batata, que são ricos em potássio. Potássio, como já foi falado, diminui esse volume, né, dentro da aveia, volume de líquidos, e ainda alguns outros alimentos, como os vegetais verdes escuros, né? Temos também outros folhosos, e as frutas, como melão, abacaxi, auxiliam também na redução desse sódio em excesso na nossa alimentação. Então vai gerar esse aumento, a vasodilatação. Temos aqui também a banana, que é muito famosa, né, por conter o potássio. Barata, prática. Acessível. Todos esses alimentos são acessíveis, a gente encontra nas feiras com facilidade. Então, temos que frequentar mais as feiras e ter mais alimentos naturais em casa. Temos aqui também um exemplo de fruta, né, que é o maracujá, também de preferência com pouco açúcar, evitando fazer muitos doces à base dessa fruta. Então, sempre a regra é evitar os excessos, quanto mais natural, melhor. E dentro do natural, doutor, temos alguma coisa que não pode de jeito algum? As frutas, as verduras, tem alguma restrição? A banana é um alimento muito interessante, só que eu chamo a atenção que a banana aumenta muito a glicemia, então quem é diabético tem que comer com muita moderação. Existe uma outra fruta regional daqui que é rica em potássio também, que é o abacate. Então o abacate também pode ser usado. E o que mais tem potássio é a folha da beterraba, só que não temos o hábito de comer folha de beterraba, mas se a gente cozinhar essa folha de beterraba, ela pode ser usada como um suplemento de potássio muito interessante. O grande detalhe das frutas é o açúcar, né? Então quem precisa perder peso, quem tem que controlar o diabetes, que é uma outra doença muito cruel, deve evitar as frutas que são doces. Se você provou e é doce, é porque tem açúcar, né? Tem gente que acha que o açúcar da fruta é um açúcar natural e não faz mal. Pelo contrário, é açúcar e sobe a diabetes. Eu agradeço a sua participação, doutor Gemelli, pelas explicações aqui, e sinta-se à vontade a retornar para o Viver Bem. Obrigado, e foi um prazerzão estar aqui com vocês nesse sábado. Ana, agradeço também a sua disponibilidade, a mesa que você montou aqui para o nosso telespectador entender um pouquinho mais sobre a importância da alimentação. Obrigada, Renata. E a gente ainda tem uma ressalva muito importante, que é um dos alimentos que pouco está na dieta dos brasileiros, que são as fontes de ômegas, que são as gorduras boas, que a gente tem que ter na nossa alimentação e ajudam também a diminuir a nossa pressão.
né? Que são as gorduras que estão presentes nos peixes de mares profundos, né? Como sardinha, e ainda nas oleaginosas, como castanhas, as sementes, né? De girassol, entre outros alimentos que ajudam a diminuir essa pressão arterial, que temos que botar na nossa dieta. Tá certo, você aí de casa então recebeu alguns esclarecimentos sobre a hipertensão. Procure sempre um especialista, um cardiologista, auxiliando a uma boa alimentação com o nutricionista. Esse foi o nosso Viver Bem. Eu agradeço a você que nos acompanha. Sábado retornamos às 11 da manhã aqui na SIC TV. Até lá, tchau.